Introdução à improvisação no jazz. Saudações, pessoal, aqui é o professor Glauber e eu irei apresentar esse material chamado Introdução à improvisação no jazz. Estamos vendo aqui a versão para instrumentos em dó, mas existem versões para outros instrumentos, tá? Em outras tonalidades, como instrumentos em si bemol e instrumentos em mi bemol e também para instrumentos em dó na clave de fá. Nessa série de vídeos eu irei apresentar todo o conteúdo elaborado. No tópico 1 são as primeiras ideias e preparação do terreno. E nós temos os itens aquecendo as turbinas, partituras para a improvisação e cifragem de acordes. Vamos ver como se escrevem as tríades e tétrades e a cifragem, né? Também teremos as primeiras ideias para o aprendizado da improvisação. Veremos o tema como as notas combinam com um acorde, ou seja, se a nota é de tensão, ou é nota de acorde ou é nota evitada. Depois nós veremos se eu considero ou não o tom na escolha das notas de um acorde. Depois veremos a questão terminológica, tônica ou fundamental. Depois veremos considero ou não os acordes na escolha das notas. Depois a gente vai entender como funcionam as bases 2, 3, 4 e 5 do nosso material. Também veremos o tema considerando o swing nas colcheias. E depois teremos várias práticas com exercícios de performance no seu instrumento. Depois chegamos no tópico 2, que se chama Quase Lá. Veremos algumas sílabas para articulações e praticaremos mais exercícios no seu instrumento, né? Depois veremos o tema Aprimorando a escuta e a percepção com o uso de ritmos pré-determinados e faremos improvisações com várias células rítmicas. Então chegaremos no tópico 3, já improvisando 9 aspectos a considerar. Depois vamos então explorar esses 9 aspectos e improvisar com esses 9 aspectos. Em seguida temos o tópico 4, chamado Buscando Consonância. Então vamos exercitar, praticar apenas o tempo 1 e o 3, com notas de acorde, depois nós vamos acrescentar outras notas nos tempos fracos. Depois vamos explorar as bases 7, 8, 9 e 10. E depois iremos explorar toda a extensão do instrumento. Veremos ainda a possibilidade de início de frase. Por fim, o tópico termina com a sugestão de escutas. O tópico 5 tratará de aproximações cromáticas. Então veremos os cromatismos para acordes maiores com sétima maior, cromatismos para acordes com sétima, maior com sétima, e também cromatismos para acordes menores com sétima. E depois iremos fazer improvisações com notas de aproximação cromática. No tópico 6, veremos escalas entre acordes e controle da tensão. Então, veremos o item treinando entre acordes, praticando mais uma vez com células rítmicas, improvisando com uma célula rítmica sua, parâmetros para controle da tensão, improvisação com controle da tensão. Então chegaremos ao tópico 7, articulações e momento para reflexão. Praticando diferentes articulações em escalas, praticando articulações sobre acordes variando, refletindo sobre alguns maus hábitos, tocando junto em um salto de fé. O tópico 8 são as escalas pentatônicas, tônica e desenvolvimento melódico. Então, nós vamos ver a estrutura das escalas pentatônicas, as escalas pentatônicas maiores e menores por tipo de acorde, entendendo a importância da nota tônica, escala pentatônica única para uma música toda, soltando os dedos com pentatônicas, improvisando com pentatônicas em acordes menores, com 8 compassos e depois com 4 compassos, clímax no desenvolvimento da forma da improvisação e terminaremos tocando um blues com uma pentatônica única. No tópico 9 trabalharemos a escala blues. Então veremos a escala blues de dó. Depois trabalharemos com o tema criado mudo, que é o nome do tema, E exploraremos a escala blues em sol também. E depois trabalharemos o tema Nostalgias de Virgínia, utilizando a escala blue. E então teremos a escala blues em todas as tonalidades. E por fim terminaremos o tópico 9 com o tema Naval de Areia, com a escala blues. O tópico 10
são outras escalas fundamentais. Nós teremos a escala cromática, teremos o item como treinar as escalas, teremos a escala diatônica maior, a escala mixolídia, a escala dórica, a escala de tons inteiros ou aumentada, escala diminuta tons inteiros, escala lócrea, e tocaremos o item St. Louis Blues sem a escala blues. No tópico 11, iremos explorar a tonalidade ou a região menor. Então, veremos quando optar entre a escala dórica, eólica ou frígia em acordes menor com sétima. Veremos escalas para acordes menor com sétima maior. Escalas para acordes dominantes de acordes menores. Veremos improvisação sobre o 2 meio diminuto, 5, 7 e 1 menor com sétima maior. Veremos pontos importantes ao improvisar e veremos improvisando sobre a sequência de acordes para improvisação. E entenda melhor as escolhas das escalas. No tópico 12, veremos as escalas bebop. Teremos a escala bebop maior, bebop menor, a bebop dominante e a bebop meio diminuta. Veremos também a relação entre as escalas bebop menores, dominantes e meio diminutas. Trabalharemos a soltura dos dedos nas escalas bebop. Depois trabalharemos alguns cromatismos com 2, 5, 1 com as escalas bebop e praticaremos escalas bebop nas bases 2, 5, 1. Então, o tópico 12 termina improvisando com as escalas bebop. O tópico 13 chama-se memorizando e aplicando licks em 5, 7. Então, veremos o lick 1 para o 5, né? Depois veremos outros licks também para o 5. E aplicar lick em uma improvisação. No tópico 14, iremos fazer a memorização e aplicação de licks em 2, 5. Então veremos vários licks com 2, 5. No tópico 15, teremos a apresentação final e veremos os itens a autocobrança, a preparação para a improvisação final e a gravação de sua performance. Bem, o material termina com um resumo de escalas para os acordes, o resumo dos temas em partitura, o resumo dos acordes e escalas para as bases e o resumo dos áudios em vídeos, o link para o site e referências. É isso aí, pessoal. Veremos então agora a apresentação. Este material é um guia para o estudo da improvisação na linguagem do jazz. Ele objetiva possibilitar ao músico que inicie seus caminhos na área da improvisação de forma sólida e com perspectivas de avanço. Assim, embora ele esteja organizado para um programa de estudos de 15 semanas, o músico deve continuar praticando as ideias e exercícios por vários anos para adquirir fluidez e domínio na arte. O guia é composto de textos, ilustrações, acordes, escalas, melodias e áudios em vídeo para possibilitar seu estudo e aprimoramento musical. Em relação ao áudio, indica-se que seja reproduzido em caixas de som grandes, com um bom grave e potência. A opção a isso seria tocar utilizando um fone de ouvido, porém isso prejudica que ouça o seu instrumento, sendo necessário ouvir com apenas uma das orelhas no fone de ouvido. Entenda que, se não ouvir bem, não terá como se desenvolver adequadamente. É importante salientar que muito deste material foi inspirado na obra Como Improvisar e Tocar Jazz, de Jamie Ebersold. Porém, nenhuma melodia ou harmonia foi copiada. Trata-se de uma obra inédita e autoral, exceto em algumas escalas e acordes que são elementos gerais do conhecimento musical. Além de Ebersold, foram consultados Taylor, Steinel, Baker, Castilho, Curia, entre outros. As partituras são disponibilizadas em versões para diferentes instrumentos no site sites.google.com/view/introdução à improvisação, com o I maiúsculo. Então, pegue seu instrumento e bom estudo. Eu sou Glauber Santiago. Obrigado.